Olá, meu nome é Rodrigo Dias da Fonseca, eu sou juiz do trabalho na 18ª Região, Estado de Goiás, e no curso dessa semana, no programa Saber Direito, tivemos um curso de Direito do Trabalho enfocando especificamente o tema Jornada de Trabalho. A respeito do tema, hoje, no programa Saber Direito Responde, vamos resolver algumas questões, resolver algumas dúvidas que nos foram trazidas por estudantes de direito, acadêmicos de direito, começando por nossa amiga Daniele. Pois não, Daniele, qual que é a sua dúvida? Professor, o empregado que trabalha no horário noturno, caso ele seja transferido para o período diurno, ele perde o adicional noturno? É lícita essa alteração? Bom, a licitude da alteração, vou começar pela segunda parte da pergunta, a licitude da alteração da transferência, por assim dizer, do período noturno para o período diurno de trabalho, deve ser analisada, em primeiro lugar, à luz do artigo 468 da CLT, que somente admite a validade da alteração contratual quando essa alteração não causar prejuízo ao empregado. Naturalmente, quando se fala de transferência do período noturno para o período diurno, já está embutida na questão a ideia de que o empregado perderá o adicional noturno. E essa perda está chancelada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que na súmula 265 estabelece justamente que a transferência do período noturno para o período diurno de trabalho implica a perda do adicional noturno. No entanto, é preciso verificar as razões de ser por trás dessa transferência. Em princípio, me parece que a transferência é válida, que a mudança de turno, nesse caso, é válida, tendo em vista que, a despeito da perda da questão pecuniária, no aspecto pecuniário, do ponto de vista da saúde do empregado, é mais vantajoso o novo horário trabalhado e para a doutrina, para a jurisprudência e para a legislação, a saúde do trabalhador é um valor mais importante do que a própria remuneração desse empregado. É claro que, casuisticamente, a gente tem que fazer essa análise, porque é possível, falando em tese, que o empregador esteja a alterar o turno de trabalho do empregado, causando real prejuízo a ele, tendo em vista aquela situação específica. Mas, como regra, não se admitiria, por exemplo, uma transferência por mero capricho do empregador. Mas, como regra, a minha impressão, fundada nesta súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 265, é de que essa transferência, essa alteração de turno é válida. Eu vou passar a dúvida a seguir do nosso amigo Alex. Frações de tempo inferiores a 15 minutos podem ser ignoradas no caso do ponto eletrônico? São alegações recorrentes na Justiça do Trabalho. Bom, como juiz do trabalho, eu já vi essa situação, essa alegação ocorrer muitas vezes. É mais difícil a sua comprovação. Mas como já ocorreu tantas vezes, até quero crer que seja real, possa ser real, né? O que o Alex está dizendo é a possibilidade do controle de pontos ser feito pelo chamado ponto eletrônico, que é uma das possibilidades que se põe à disposição do empregador, que pode fazer o controle dessa jornada por registro até manual, mecânico e eletrônico, inclusive através do chamado ponto eletrônico. Em várias reclamatórias trabalhistas, tem havido com muita recorrência a alegação de que as frações inferiores a 15 minutos não são objeto de registro no ponto eletrônico. De tal forma que, se o empregado trabalhasse, por hipótese, até às 6h15, o ponto eletrônico indicaria saída do serviço às 6 horas. É evidente que, se isso efetivamente ocorre, se por um acaso isso ocorrer, o registro no ponto eletrônico é absolutamente inválido. E no exemplo que eu acabo de dar, é óbvio que será reconhecida a jornada até às 6h15. Nesse caso, o empregador estará violando não só o direito do trabalhador, como é óbvio, mas a própria disposição legal. Está sujeito, como é evidente também, à multa oriunda da fiscalização do trabalho. Agora, o que me particularmente causa algum estranhamento é justamente que a fiscalização do trabalho não esteja conseguindo detectar essa falha grosseira, se é desse jeito, dos registros de ponto eletrônico, que prejudicam, se é verdade, uma quantidade enorme de empregados. Mas, desde que a empresa que o estabelecimento, possua mais de 10 empregados e, portanto, seja obrigado a adotar algum registro, algum controle da jornada do empregado, e caso o faça através do ponto eletrônico, é evidente que toda a jornada de trabalho deve ser objeto de registro, cada um dos minutos dela integrantes. Ok, Alex? E eu passo a pergunta da acadêmica Daniela, a partir de agora. Professor, a compensação de jornada pode ser feita em atividades insalubres? Pois é.
a atividade insalubre é aquela, como o nome está a indicar, que indica contato com o agente insalubre danoso à saúde do empregado. Por evidente que quanto mais extensa for a prática de atividade de natureza insalubre, pior vai ser para a saúde do empregado. E é por isso que a CLT contém uma disposição que exige, para a prática de horas extras em atividade insalubre, não ainda a compensação de jornada, a mera prática de horas extras, a atividade em sobrejornada, é preciso que haja autorização do Ministério do Trabalho. A confusão que se estabeleceu sobre essa matéria decorreu de que há cerca de 10 anos o Tribunal Superior do Trabalho editou uma súmula de número 349 que autorizava que por acordo coletivo ou convenção coletiva se prorrogasse a jornada em atividade insalubre. Por consequência, seria permitido o trabalho, a compensação de jornada em atividade insalubre, porque a compensação de jornada significa basicamente isso, trabalhar-se a mais em um dia, menos em outro. É evidente que não há nenhum problema trabalhar em jornada mais curta num ambiente insalubre. O problema é a jornada mais extensa. Como o Tribunal Superior do Trabalho admitia a prorrogação da jornada em atividade insalubre por acordo ou convenção coletiva, então vinha se entendendo por um longo período de tempo que era, sim, possível que a atividade insalubre ocorresse com o trabalho em sobrejornada. Acontece que o TST cancelou essa súmula de jurisprudência, a súmula 349. E o entendimento agora dominante é negativo em relação ao seu questionamento. Ou seja, em atividades insalubres não é possível que se convencione por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva, pouco importa. Não é válida a convenção para a atividade insalubre da compensação de jornada, porque isso implicará necessariamente o trabalho em certos dias, além da 8ª hora, em ambiente insalubre, e isso não se admite. E não se admite basicamente porque se trata de uma norma, essa limitação, de uma norma que diz respeito à saúde e higiene do trabalhador, higiene e segurança do trabalhador, que não é submetida, é norma de ordem pública, não submetida à negociação coletiva. Retornamos então com mais uma questão que nos vai ser submetida pela Daniele. Professor, é possível o pagamento de horas extras para os empregados com cargo de chefia? Eu pergunto há alguma incompatibilidade entre horas extras e cargos de chefia? Bom, eventualmente pode acontecer. A pergunta está fundada na disposição do artigo 62 da CLT, que afasta aquele que exerce o cargo de chefia, artigo 62, inciso 2º, que afasta o exercente, na rigor não é nem do cargo de chefia, é aquele que exerce o cargo de gestão, pode até ser o cargo de chefia. Aquele empregado que exerce cargo de gestão, ou seja, que tem uma gama de poderes de tal monta que a olhos externos e até a olhos dos próprios outros empregados, se substitui ao próprio empregador, ou melhor ainda, para ficar mais fácil essa caracterização, é aquele empregado que, no estabelecimento em que labora, é a maior autoridade, de forma tal que é ele próprio e ninguém mais quem pode controlar a sua própria jornada. Para este empregado, não se aplica o regime da duração do trabalho, como nós mencionamos no curso das nossas aulas durante essa semana. Acontece que não basta que o empregado detenha o tal poder de gestão que inviabiliza que outros de seus subordinados lhe fiscalizem ou controlem a jornada. É preciso, de outra parte, que esse empregado detenha uma remuneração diferenciada, porque do contrário seria muito injusto, não é? O sujeito não faz jus a uma série de direitos e não tem nenhum benefício em contrapartida. Mas não, a legislação no parágrafo único do mesmo artigo 62 da CLT condiciona esse afastamento do empregado do regime da duração do trabalho, o que traz por consequência, dentre outras, o fato de que ele não receberá horas extras. É preciso que esse empregado receba uma remuneração pelo menos 40% superior à de seus subordinados. Se as duas coisas ocorrerem, ou seja, se o empregado é exercente de um cargo de gestão no sentido que eu expliquei, e tem essa remuneração diferenciada, alcançando esse patamar de 40% a mais que seus subordinados, então esse empregado, de fato, está afastado do regime da duração do trabalho, não serão devidas a ele horas extras, como ocorre comumente, por exemplo, com os gerentes de agência bancária, os gerentes gerais de agência bancária. Não é? Sigamos com o nosso amigo Alex. Professor, é possível a redução ou supressão do intervalo de trabalho por meio de acordos ou convenções trabalhistas? Coletivas, né?
trabalho Bem, coletivas? os intervalos intrajornadas são aqueles que ocorrem, são concedidos e exigidos, como está dizendo o nome, intrajornada dentro da jornada de trabalho. Intervalos esses, conforme a nossa legislação, que variam conforme a duração da jornada. Jornada de 4 até 6 horas, um intervalo de 15 minutos. E para jornadas acima de 6 horas e até 8, a jornada de no mínimo 1, no máximo 2 horas. Para aquelas jornadas inferiores a 4, trabalho diário com até 4 horas não é devido intervalo algum. É possível a redução desse intervalo mediante acordo ou convenção coletiva? Essa questão foi debatida por um longo período até que se concluiu, por força de súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que a resposta é negativa. A CLT, no entanto, traz para o empregador uma válvula de escape sobre esse aspecto. Se parecer ao empregador e ao empregado também, não é conveniente a diminuição da duração desse intervalo, se hipoteticamente para o empregador 1 hora de intervalo é muito, existe a possibilidade de redução desde que esse empregador tenha restaurantes ou refeitórios que atendam às exigências do Ministério do Trabalho. Isso até, em certa forma, justifica a diminuição da duração do intervalo, na medida em que, nesse caso, o empregado não vai gastar tempo de deslocamento até o local em que ele normalmente faria sua refeição. Em segundo lugar, é preciso que os empregados desse estabelecimento não estejam sujeitos a habitualmente prorrogarem a jornada, porque o empregado que sempre faz horas extras, comumente, deve ter um intervalo integral. Só que, além disso tudo, é preciso que o fiscal do trabalho, ou seja, o representante do Ministério do Trabalho, vá até a empresa e ateste que essas condições estão todas cumpridas. Tudo isso feito, o intervalo pode ser reduzido. Com relação à possibilidade desse mesmo intervalo ser reduzido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, a resposta é negativa nos termos simulados pelo TST, tendo em vista que o intervalo intrajornada reputa-se norma de higiene, saúde e segurança do trabalhador, infensa a negociação coletiva, ou seja, não sujeita à negociação coletiva por se tratar de norma de ordem pública. Certo, Alex? Bem, faremos um rápido intervalo a partir de agora e daqui a pouco voltaremos com o programa Saber Direito Responde. Voltamos com o programa Saber Direito Responde e seguimos com os questionamentos feitos pelos acadêmicos de direito, desta feita com a colega Daniela. Pois não, Daniela? Professor, com os avanços tecnológicos dos meios de comunicação, a caracterização do regime de sobreaviso ainda está atrelada à permanência do trabalhador em sua residência? Muito bem, essa foi uma das questões que nós tratamos em uma das aulas que foi dada essa semana, e é uma ótima pergunta nesse sentido que me permite esclarecer melhor o tema. O adicional de sobreaviso está previsto no artigo 244, parágrafo 3º da CLT, e diz respeito, na lei, a um direito exclusivamente previsto para o trabalhador ferroviário, que deve permanecer em sua própria residência, daí a pergunta da Daniela, que deve permanecer em sua própria residência aguardando um chamado do seu empregador para que ele preste serviço. Durante esse tempo em que ele se encontra na sua residência, aguardando o chamado, ele deve ser remunerado, à razão de 1/3 da hora normal de trabalho. Essa é a previsão legal. No entanto, o fato de a norma se dirigir especificamente ao trabalhador ferroviário não obstou que, por analogia, o TST estendesse o mesmo direito aos eletricitários, numa súmula de jurisprudência específica. Mas toda a jurisprudência passou a estender o mesmo entendimento a qualquer categoria de empregados. Afastada essa primeira dúvida de que o adicional de sobreaviso coubesse apenas ao trabalhador ferroviário, eu passo diretamente à pergunta feita pela Daniele. É preciso que esses trabalhadores, qualquer que sejam eles, de que categoria forem, fiquem nas suas residências aguardando o chamado para o serviço sob pena de descaracterizar o adicional de sobreaviso? Olha, eles tinham de ficar na residência deles, à época em que essa lei foi editada, porque naquele momento esse era o único modo pelo qual o empregador conseguiria chamar o empregado para trabalhar. Em 1943 não havia celular, não havia bip, não havia sequer, na grande maioria das residências, um telefone fixo. De forma que era necessário que o empregado permanecesse na sua residência para que o empregador o encontrasse para chamar para trabalhar.
Essa não é a mesma situação hoje em dia. Como é óbvio, o empregador pode tranquilamente encontrar o empregado fora de sua residência por outros meios, justamente tendo em vista os recursos tecnológicos mencionados. Portanto, e em resumo, desde que o empregado fique à disposição do empregador, aguardando o chamado para o serviço, como se estivesse numa espécie de plantão, né? Aguardando o chamado para o serviço, seja lá através, o contato seja feito por que meio for, por que meio tecnológico for, nesse caso o empregado tem o seu direito de liberdade tolhido em certa medida. Ele não pode fazer o que ele quiser, não pode viajar, não pode praticar algumas atividades, deve ser remunerado por isso. De tal forma que a caracterização do sobreaviso hoje em dia prescinde do fato de o empregado ficar na sua residência, basta o ajuste para que possa ser chamado para prestar serviços e esteja assim avisado e ele fica à disposição da empresa. Tá ok, Daniela? Sigamos então com a dúvida da Daniele agora. Professor, o empregador pode fazer descontos no salário do seu empregado, caso ele se atrase devido a greves dos transportes públicos ou caso o local de trabalho esteja em um local de difícil acesso, se ele não paga o transporte total, o valor total para que ele chegue de sua casa ao seu local de trabalho? Bom, o desconto feito no salário do empregado por força de atraso ao serviço deve ser relacionado com uma falta, com a culpa do empregado por conta desse atraso. Em duas das hipóteses que você acaba de mencionar, primeira, aquela em que o empregado atrasa-se ou até falta o serviço por força da greve no transporte público. É evidente que nesse caso, pelo menos na maior parte das hipóteses em que não seja possível ao empregado por outro meio alcançar o local de trabalho, não é razoável que, ante a absoluta ausência de culpa do empregado, haja qualquer tipo de desconto por essa razão. Na terceira hipótese aqui tratada, quando o empregador não efetua, na integralidade ou de nenhuma espécie, o pagamento, o financiamento para que o empregado pague o transporte até o local de trabalho e vice-versa, aí é que não mesmo. Porque, afinal de contas, nessa segunda hipótese, diferente da primeira, a culpa é inclusive do empregador, que tem a obrigação legal de fornecer, sendo o caso, o vale-transporte ao empregado. O máximo que se pode fazer é aquele desconto feito em folha de pagamento relativamente à participação do empregado no custeio do benefício, mas é obrigação do empregador o fornecimento das condições para que o empregado chegue ao serviço. Agora, a segunda cogitação, que é aquela em que o empregado não chega ao local de trabalho, ou pelo menos não chega no horário ajustado. Local de trabalho esse situado num local de difícil acesso, bom, aí a gente tem uma situação diferente. Os locais de difícil acesso, e até me remetendo ao que eu falei sobre horas in itinere, não servidos por transporte público, normalmente, justamente por esse perigo do empregado não chegar, o empregador fornece o transporte até o local. Mas o empregador é obrigado a fornecer esse transporte? A verdade é que não. Se o empregado se dispõe, ajusta um contrato de trabalho, sabendo antecipadamente onde trabalhará, e se compromete a cumprir certo horário, não havendo opção para o empregador de fornecimento de vale-transporte, porque essa é a sua obrigação legal, porque não há transporte público até aquele local, me parece que então o empregado, ao ajustar esse contrato, comprometeu-se a chegar por seus próprios meios no local de trabalho, no horário devido. E se não o faz, me parece que aí sim o empregador está autorizado a proceder o devido desconto. Ok? Alex, sua pergunta, sua dúvida? Professor, é possível o empregador alterar o horário do trabalhador, mesmo que isso prejudique os compromissos formalizados fora do expediente firmados pelo empregado? Bom, a mudança do horário de trabalho do empregado é preciso ser analisada se uma eventual mudança do horário no interesse do empregador causa ou não prejuízo ao empregado e, mais ainda, né, se o empregado está ou não de acordo com essa modificação. Eu me refiro, falo dessa matéria nesse sentido por conta da expressa disposição do artigo 468 da CLT, que eu torno a repetir. Uma alteração contratual só é válida quando não causar prejuízo direto ou indireto ao empregado. Isso não significa que o empregador tenha absolutamente engessado o seu raio de ação
no curso da relação de emprego, porque, do contrário, a alternativa que se abriria ao empregador seria pura e simplesmente romper o vínculo de emprego. Não há interesse nem da legislação, não há interesse social nisso. A alteração do horário de trabalho, desde que não seja substancial, costuma ser aceita. Uma alteração que costuma ser aceita, mesmo sendo substancial, e eu respondi isso a Daniele, é aquela em que o empregado labora no turno noturno e passa a trabalhar no período diurno. Essa alteração pode potencialmente, e pelo menos em alguns casos, né, causar prejuízo ao empregado, mas sob o aspecto estrito da saúde é benéfico, e é por isso que na maior parte dos casos tem se admitido. Fora daí, a alteração do período diurno para o período noturno, evidentemente, é ilegal. Alterações de horário de trabalho que tenham por objetivo apenas e exclusivamente atender o interesse do empregador com evidenciado, comprovado prejuízo ao empregado, também são ilegais. E as alterações, até mencionei isso anteriormente, que decorram de mero capricho do empregador e até de tentativa do empregador de forçar o empregado a pedir demissão, porque isso acontece. Todas essas alterações, evidentemente, são ilícitas à luz do artigo 468 da CLT. Não é uma pergunta, não é uma questão que se encontra com uma resposta pronta e acabada, é preciso analisar a casuística mesmo. Tá certo? E vamos então à pergunta da Daniela. O procedimento de banco de horas pode ser ajustado individualmente? Sim. Bem, banco de horas significa, na prática, uma espécie de compensação de jornada. A compensação de jornada original, aquela prevista na Constituição Federal, é uma compensação restrita ao módulo semanal. O empregado trabalha mais em alguns dias da semana, a menos em alguns outros dias da semana. Essa compensação de jornada prevista na Constituição Federal, entendeu o TST que pode ser ajustada coletivamente ou individualmente, através de um acordo individual. Porque não é uma compensação tão prejudicial ao empregado. Afinal de contas, o seu módulo, como eu mencionei, de apuração é meramente semanal. Mas a compensação anual, que é nada mais que o banco de horas, a possibilidade de compensação no curso de todo um ano, dentro do qual o empregado trabalhará a mais em alguns dias e, em compensação, a menos em outros tantos, esse tipo de ajuste causa potencialmente maior prejuízo orgânico ao empregado, à saúde do empregado. E é por isso que não se tem admitido, neste caso, pela súmula 85, salvo engano, inciso 5º, que esse ajuste seja feito individualmente. Por que isso? O ajuste individual, normalmente o empregado, mesmo que no seu íntimo não esteja de acordo com ele, costuma concordar, porque afinal de contas há um estado de subordinação próprio à relação de emprego nesse momento. E se o empregado ajusta um acordo individual de compensação de jornadas anual, isso pode lhe causar um prejuízo orgânico tal que não é conveniente seja chancelado pelo empregador. Supõe-se que o sindicato dos empregados, ao firmar um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, já que sobre esse sindicato não há aquela pressão tão grande do empregador como há em relação ao empregado, que esse sindicato, cumprindo devidamente o seu papel, vá analisar a respeito da conveniência de se estabelecer o chamado banco de horas. De tal forma que somente através de acordo coletivo ou convenção coletiva pode-se ajustar o banco de horas, tendo em vista a sua potencial prejudicialidade à saúde do empregado. Bom, então agora vamos à pergunta a ser feita pela Daniele. Professor, como funciona a carga horária de quem trabalha no período noturno? Bom, quem trabalha no período noturno está submetido à mesma carga horária de quem trabalha no período diurno. Jornada máxima de 8 horas e duração semanal do trabalho de 44 horas. A única diferença que há, e é relevante, é de que a hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos, por expressa disposição legal, de forma tal que no período noturno, se o empregado labora em todo o período noturno, aquelas 7 horas de trabalho, das 22 até as 5, são as 8 horas da jornada normal. Portanto, ele trabalha 1 hora a menos do que aquele que trabalha no período diurno. Após o término do período noturno de trabalho, já estaremos frente a horas extras de trabalho. É natural que isso só vale para o trabalhador urbano e não para o trabalhador rural, porque se trata de previsão da CLT. Aí, com isso, nós encerramos o programa Saber Direito Responde. Quero agradecer a atenção de todos, não só nesse programa, mas no curso das aulas durante a semana, e agradecer aos acadêmicos de Direito que nos ajudaram nesse programa. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós,
saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br.